Bom dia, doutores, doutoras. Então, nosso segundo round. Vamos falar agora sobre provas em espécie. Vou compartilhar minha tela com vocês. E aqui está. E vamos falar então sobre provas em espécie. Então, veja, pessoal. Nós já estudamos teoria geral da prova, ok? Falamos como que as provas surgem dentro do ordenamento, quais são as suas classificações, quais são as regras a serem utilizadas, né, as suas diretrizes. Falamos sobre prova emprestada, falamos sobre ônus da prova, e agora, então, vamos falar sobre as provas em espécie, ok? E aí, para nós finalizarmos esse semestre, vai ficar faltando sentença, ok? Fase decisória e recursos. E eu combinei com vocês, tá? Fica aqui registrado em ata. Combinei com vocês de sábado agora, às 14 horas. Por favor, acessem, ok? Vou mandar o link no grupo, nos grupos. Acessem esse material, essa aula, para que vocês possam, então, ter estudado todas as emendas, né? Toda a ementa do nosso processo civil, tá? Vai valer a pena aí vocês assistirem, vai ser bem legal. Provas em espécie, vamos lá. Pessoal, existem várias provas em espécie, ok? E eu vou falar a primeira delas, que é a ata notarial. Pessoal, a ata notarial está lá no artigo 384 e seguintes do Código de Processo Civil, e estabelece o seguinte, ó: a existência e o modo de existir de algum fato podem ser atestados ou documentados a requerimento do interessado, mediante ata lavrada por tabelião. Parágrafo único. Dados representados por imagem ou som gravados em arquivos eletrônicos poderão constar da ata notarial. Pessoal, a ata notarial, ela é um instrumento, ok? Entendo que é um instrumento, na verdade, de produção de provas, né? Em que um tabelião, ok? Um cartorário vai certificar e vai lavrar a termo um determinado documento, garantindo aquela imagem, aquele som ou aquele vídeo uma fé pública. Ok? Tranquilos? Você vai falar, professor, mas como assim? Onde que eu vou usar essa ata notarial? Você vai usar essa ata notarial especialmente em situações eletrônicas. Especialmente em situações eletrônicas. Por quê, professor? Imagine vocês que o seu cliente, ok, chega até você e vocês, né, nós sabemos que todo dia, né, quem tem Facebook, Instagram, WhatsApp, enfim, sabe o que eu estou falando. Todo dia nós verificamos na internet situações de clara violação à honra das pessoas, né? Todo dia eu, por exemplo, quando acesso o Instagram, eu vejo situações de ofensa, claramente comprovado, demonstrado, de ofensa a determinadas pessoas dentro do Instagram. Pessoas xingando, ofendendo, denigrindo a imagem dos outros, ok? Chamando de mal pagador, de caloteiro, enfim. A imaginação de vocês é fértil, imagino que vocês devam pensar em muitas situações e já devem ter visto também, né? Inclusive tem alguns sites de exposit, não sei o quê, fazendo exposição de pessoas sobre isso, sobre aquilo, sobre determinadas até crimes, né? Situações até graves que se de fato ocorreu, caberia até o Ministério Público apurar. Agora, se não provar, pessoal, nós temos ali claramente uma situação de calúnia, né? Que é você atribuir um falso crime a uma determinada pessoa. Né? Ah, olha, fulano de tal furtou tal coisa em tal lugar no dia tal, eu vi. Opa, você tem que provar isso, meu querido, que é grave. Você está fazendo a imputação de um crime a uma determinada pessoa. Se você não provar, isso é calúnia, é denunciação caluniosa. Então vai caber uma indenização por danos morais.
E aí você vai falar, professor, mas como é que eu vou provar isso? Foi no Facebook, foi no Instagram, o cara já pagou, ou o cara vai apagar, como é que eu faço? Ata notarial. Entenderam? Você vai pegar o celular do seu cliente, a qual tem a conversa lá no Facebook, no Instagram, ou até no WhatsApp, em que a pessoa xingou ele, você é um burro, você é um incompetente. Ah, legal, beleza. Ah, professor, só o print não basta? Não. Infelizmente não. O print, pessoal, ele pode ser utilizado como uma prova de indício, ok? O juiz até pode falar, olha, realmente, me parece que isso aconteceu conforme o print, mas eu não tenho a certeza. E por que se a parte contrária negar? A parte contrária falando, não, nunca conversei com ele, olha, inclusive vou anexar o print do meu celular, olha aqui, ó, tá em branco, eu não tive conversa nenhuma com ele nesses dias aí. Como que você vai certificar isso? Lembrando que o WhatsApp não fornece informações, inclusive a database, né? O banco de dados é nos Estados Unidos, então não está sob a competência do Brasil. O Instagram, pessoal, o WhatsApp, não fornece informações para o governo brasileiro. Até porque, se fornecesse, vocês já pararam para imaginar quantas pessoas que já estariam presas, né? Quantos crimes do colarinho branco que não acontece pelo WhatsApp? Porque as pessoas ligam, né? Que faz aquela ligação do WhatsApp, o próprio Instagram, o WhatsApp fala, né? Que é uma ligação criptografada, né? Uma ligação criptografada e que se ela for de ponta a ponta, ou seja, eu estou ligando para o Paulo pelo WhatsApp, essa ligação não fica gravada em lugar nenhum. Então, ocorreu a ligação, acabou ela, ninguém ficou sabendo. Não tem interceptação, porque ela é criptografada. Ok? Isso no WhatsApp. No Telegram é umas 3 vezes pior. 3 vezes pior, ou seja, mais difícil ainda. Pessoal, só para vocês terem uma ideia. Traficantes, enfim, pessoal da pesada aí usa o Telegram. Por quê? Porque o Telegram é todo criptografado, a não ser que a pessoa invada o seu celular, né? Se ela conseguir invadir o seu celular, ela vai ter acesso às informações. Caso contrário, ela não consegue, hipótese alguma, ter acesso a nada. E digo mais, a base de dados do Telegram é na Rússia. O servidor do Telegram é na Rússia, meu irmão. Você acha que a Rússia vai colaborar com algum país? Não colaborar? Ô, Rússia, manda para mim as informações aí do Telegram do Paulo. Uhum, daqui a pouco eu mando. Espera sentado, né, para não cansar. Bom, mas isso são, então veja, são os dados, né, hoje, né, ainda hoje assim, é possível que no futuro se altere, é possível que a justiça brasileira no futuro tenha acesso às informações, mas hoje não temos acesso, tá? Falo isso para vocês, sou amigo, inclusive, de alguns policiais federais, e já questionei, conversei, eles não têm acesso, a não ser que peguem o celular do sujeito. Se ele pegar o celular, ele consegue acessar. Mas se a pessoa, por exemplo, apagou o histórico, acabou, não consegue acessar, tá? E a ata notarial vem justamente para auxiliar esse tipo de situação, em que a pessoa, por exemplo, postou um texto denigrindo a imagem do seu cliente, falando mal dele, falando que ele cometeu um crime, que ele cometeu isso, tal, denigrindo a imagem dele, ok? Ah, professor, me deu um exemplo. Ah, imagina vocês o cara que estava lá na festa do aniversário do filho dele e tirou uma foto, ele, a irmã, o irmão, com o filho. Uma festinha só eles. E aí os caras pegaram essa foto e colocaram lá no Exposit, não sei o que, Sinop, e denigriram o cara. Ah, de onde já se viram, no coronavírus, aniversário. Pô, peraí, o cara estava em família, não tinha aglomeração. Tem mais aglomeração dentro de uma igreja, dentro de um lugar, do que dentro da casa do cara. Sabe, o povo é muito falta de bom senso, né? De se colocar no lugar do outro, né? Falta empatia no povo, falta amor, na verdade, né? Falta Deus aí no coração. Mas, enfim, essa situação, por exemplo, é uma clara situação em que está denigrindo a imagem da pessoa gratuitamente. Cabe uma ação de danos morais? Com máxima certeza. Com máxima certeza. Tudo bem? E aí você vai falar, professor, mas como que eu vou provar isso? Você vai tirar um print, mas você vai pedir para o seu cliente ir lá no cartório e fazer uma ata notarial.
Ah, professor, mas é uma foto, como é que vai fazer isso? Não tem problema. Eles também vão dar um print lá, vão anexar a foto no arquivo, mas eles vão descrever a foto. Foto constando fulano, ciclano, beltrano, assim, assim, assado, nas cores tal, com tal paisagem, com isso. Vai descrever, ele vai narrar a foto. Ok? E vai anexar ela ao final. Esse documento, a partir deste ato, se torna um documento com fé pública. Então, se a pessoa for lá e apagar essa foto, por exemplo, na hora que ela é intimada do processo, o que ela faz? Ela, meu Deus, no processo, corre e apaga. Não tem problema. Não tem problema. Porque a ata notarial, que possui fé pública, comprova que este documento, que esta imagem, estava, sim, inserida anteriormente no banco de dados daquele site ou daquele perfil de Facebook ou Instagram. Beleza? Tranquilos? Isso é ata notarial, pessoal. Ajuda muito, muito, muito mesmo, tá? Já utilizei ela aqui no escritório por várias situações para garantir os direitos, inclusive de políticos, né? Sites denegrindo a imagem de políticos, e eu vou lá, dou o print do site, mas peço para fazer uma ata notarial. Depoimento pessoal. O depoimento pessoal, está lendo o artigo 385 e fala o seguinte, ó. Cabe à parte requerer o depoimento pessoal da outra parte, a fim de que seja interrogado em audiência de instrução e julgamento, sem prejuízo do poder do juiz de ordená-lo de ofício. Então, primeira consideração sobre isso, pessoal. Só cabe o depoimento pessoal da outra parte. Você não pode pedir para o juiz, para você mesmo ser ouvido. Você não pode pedir o seu depoimento, o depoimento do seu cliente. Ok? Então, toda vez que for requerer o depoimento pessoal no processo, sempre faz pedir o depoimento pessoal da parte contrária. Vocês lembram que vocês montaram uma petição inicial no início do semestre, uma ação de cobrança, Bom Futuro Frutos? E lá nos pedidos você tinha que requerer o depoimento pessoal de quem? Da parte contrária. Por quê? Porque você não pode pedir o depoimento seu. O seu depoimento já está dentro da petição inicial. O seu depoimento como réu já está dentro da sua contestação. Então não cabe você pedir para ser ouvido. Se a parte contrária quiser pedir, ela pode. Agora você não pode. Tranquilos? Ah, professor, ninguém pediu, mas o juiz ainda assim quer ouvir. Ele pode? Isso, professor? Não está violando o princípio da inércia, o princípio do dispositivo? Não. Não está violando por quê? Porque o princípio, o juiz pode sim requisitar de ofício determinadas provas, até em razão do quê? Do princípio do livre convencimento motivado ou racional. O juiz, para dar uma decisão justa e acertada, precisa efetivamente se convencer de tudo que aconteceu. Inclusive, a depender do caso, pedir o depoimento pessoal das partes, escolher, né, o depoimento. Tá? Então, o depoimento pessoal é uma espécie de prova oral, tudo bem? Em que o juiz vai ouvir as partes dentro da audiência de instrução. Daqui a pouco eu vou trazer um roteiro da audiência de instrução para vocês entenderem, tá? Da audiência de instrução. É importante que as partes, né, sejam diretamente trazidas ao juiz, e elas é quem irão falar com o juiz. Não vai ter, né, até coloquei ali, ó, sem o filtro criado pelos advogados quando da elaboração das suas razões. O que acontece, pessoal? Muitas vezes, acontece o seguinte: o cliente vem e me traz a versão dos fatos, me traz o caso. Com base naquilo que ele me trouxe, eu vou criando todas as teses possíveis sobre aquele determinado assunto. Ok? Tranquilos? E aí, obviamente, eu vou trazer um pouco da versão que ele me trouxe com outras palavras, vou trazer algumas situações que são importantes ser ponderadas e assim por diante. Acontece que, quem fez a petição, fui eu, advogado. A petição inicial, a petição de contestação. Quando chega lá na frente do juiz e o autor ou o réu é ouvido, muitas vezes o autor ou o réu não se lembra exatamente de tudo que disse ou de tudo que o advogado colocou na petição inicial e contestação. E aí ocorre o quê?
uma contradição com os fatos trazidos ou na petição inicial ou na petição de contestação. E isso traz um prejuízo grande para as partes, que se chama confissão. O fato de ele ter pedido na petição inicial, mas não ter confirmado em depoimento, o juiz pode entender que ele está confessando que não aconteceu. O mesmo pode ocorrer para o réu. O réu alega uma determinada situação dentro da defesa, mas em audiência ele alega outra. O que vai valer? Vai valer o depoimento dele em audiência. Então, olha só, Paulo, que engraçado. Já vi muitas situações da parte perder o processo na audiência de instrução. O advogado muitas vezes não conversou com o cliente como deveria, não deu a ele uma cópia do processo. Nós aqui no escritório, nós temos por hábito, protocolei a petição inicial, eu já encaminho uma cópia para o cliente. Ou até antes de protocolar, eu encaminho, olha, o senhor está de acordo, está tudo certo, para que ele saiba exatamente tudo que eu coloquei, tudo que está mencionado. Para que ele já saiba desde já. Não vou esperar ter essa conversa com ele um dia antes da audiência de instrução. Porque ele não vai lembrar, não sabe, doutor, nem... Não, já está aqui, ó, já sabe. Eu pedi isso, pedi aquilo, a tese é essa, a fundamentação é essa. Legal, tranquilo? Ah, não, legal, tranquilo. Então ele já tem que ter esse conhecimento, esse contato, para que não ocorram situações como essa. De ele chegar na audiência, ele nem saber o que ele quer. Pode acontecer isso? Pode acontecer. Tá? Então, geralmente, o objetivo da parte contrária pedir o depoimento da outra parte é justamente isso. Querer realizar várias perguntas para que ela mesmo caia em contradição, buscando um objetivo que se chama confissão. Tá? Vou passar aqui o slide. Olha lá, parágrafo 1º. Se a parte pessoalmente intimada para prestar depoimento pessoal e advertida da pena de confesso não comparecer ou comparecendo se recusar a depor, o juiz aplicar-lhe-á a pena. Ou seja, a parte ela é obrigada a falar, pessoal, dentro do processo. Ah, não, eu vou ficar quieto. Meu querido, saiba que você ficar quieto pode te trazer um prejuízo. Ah, professor, que prejuízo é esse? Confissão. Ok? Tá? Se ela é intimada a prestar depoimento e ela não faz, né, de forma justificada, porque existem circunstâncias em que ela realmente pode ficar em silêncio. Aquilo que pode trazer um prejuízo, aquilo que pode denigrir a sua imagem, a imagem da sua família, ela não é obrigada a depor. Acontece que ela saiba que isso pode lhe trazer um prejuízo, e esse prejuízo se chama confissão. Outra coisa, pessoal, o depoimento pessoal, ele é ato personalíssimo. É ato personalíssimo. Somente a pessoa pode realizar. Eu não posso que uma outra pessoa faça mesmo com procuração. Ah, professor, mas eu não posso ir, mas eu vou mandar o meu procurador, ele tem procuração para isso. Ato personalíssimo, somente você pode fazer. Ok? Tá? Então tem que tomar muito cuidado aí. Ah, professor, mas se for uma empresa? Se for uma empresa, mudou, né? Se for uma empresa, pode ir qualquer representante legal ou preposto, assim por diante. Agora, se for pessoa física, o ato é personalíssimo. Somente ela poderá estar presente, né? Poderá ser colhido o seu depoimento. Parágrafo 2º. É vedado a quem ainda não depôs assistir ao interrogatório da outra parte. Pessoal, inclusive com base nesse parágrafo 2º, é o que eu particularmente sou contrário à realização de audiência de instrução por videoconferência. Sabe por quê? Porque olha só, quando o autor está sendo ouvido, o réu tem que sair da audiência. Ele tem que sair, ele tem que pular de fora da sala de audiência, para que ele não se aproveite das informações que o autor trouxe e faça contraprova ali dentro do processo. Ele vai ter, entre aspas, uma vantagem, porque ele vai ouvir tudo que o autor disse e, obviamente, ele, no momento que ele for falar, ele vai contrariar tudo aquilo. Entendeu? Então não pode ocorrer isso, porque vai trazer uma vantagem para o réu.
E como nós sabemos, não é permitido esta vantagem para as partes, né? A não ser que a própria lei autorize. Mas neste caso não autoriza. E eu pergunto a vocês, uma audiência de instrução, como que eu vou garantir que o réu não está ouvindo o que o autor está dizendo na sua instrução, no seu depoimento? Ah, professor, mas o réu não está logado na sala. Ok, mas quem me garante que, por exemplo, aqui nesse exato momento, o réu não está atrás dessa tela aqui, ó, ouvindo tudo? Está aqui, ó, estou vendo ele, está aqui na minha frente. Ele não está logado, mas ele está ouvindo tudo, ele está dentro do meu escritório de advocacia. Estou fazendo isso de forma proposital. Eu quero que ele escute tudo e em outra sala, quando ele for depor, ele vai falar que está em outro ambiente. Ah, professor, mas aí é sacanagem das partes. Pois é. E quem me garante que eles não vão fazer isso? E como que eu vou provar depois o contrato? Tá? Então, justamente com base nesse parágrafo segundo aí, que eu sou contrário à realização de audiência de instrução por videoconferência. Tá? Parágrafo terceiro. O depoimento pessoal da parte que residiu em comarca, seção ou subseção diversa daquela que tramita o processo poderá ser colhido por meio de videoconferência ou por outro meio tecnológico, tal. Tá? Aí sim, pessoal, se ocorrer o fato de ele estar em outra comarca, em outra cidade, e realmente não ter acesso, né, pessoal às informações do processo, daí eu posso entender que é válido, ok? Caso contrário, não. Caso contrário, eu vou pedir que ele seja ouvido por carta precatória, pessoalmente lá no fórum, não por videoconferência. Artigo 386, quando a parte sem motivo justificado deixar de responder o que lhe for perguntado ou empregar evasivas. O que é evasivas? Ah, não sei, tentando se esquivar das respostas, né? Respostas genéricas, sem especificidade, né? O juiz, apreciando as demais circunstâncias e elementos da prova, declarará na sentença se houve a recusa de depor. E aí a pergunta que eu coloquei, cabe a confissão ficta? O que é a confissão ficta, professor? Nós vamos falar daqui a pouco, né? É quando a parte não contraria aqueles fatos, aqueles fundamentos trazidos dentro ou da petição inicial ou da petição de contestação. Ocorrendo o que chamamos de confissão ficta. Ele concordou, porque ele não impugnou, né? Então ele tem que tomar muito cuidado com relação a essa negativa, essa recusa de depor, porque isso pode trazer uma pena de confissão, que é a confissão ficta. Haja vista que ele não trouxe contraprova ou ele não fez prova daquilo que ele deveria ter feito. Entenderam? Continuando aqui, ainda sobre o depoimento pessoal, artigo 387. A parte responderá pessoalmente sobre os fatos articulados, não podendo servir-se de escritos anteriormente preparados, permitindo-lhe o juiz, todavia, a consulta de notas breves, desde que o objetivo em completar esclarecimentos. Então, não pode, por exemplo, o autor ou o réu ir com uma cola, né? Geralmente as partes perguntam, professor, doutor, eu não posso levar um rascunho, porque é muita data, não lembro mais. Não pode, não pode. Tá? Você pode trazer algumas informações, por exemplo, sobre relatórios, laudos, números, mas com datas, lembretes, isso não pode. Tá? Não é autorizado, está aí o artigo 387, que deixa bem claro que não é autorizado as partes trazerem escritos preparados para a audiência de instrução. Tudo bem? E artigo 388, olha lá, a parte não é obrigada a depor sobre fatos, olha lá, criminosos ou torpes que lhe forem impugnados, a cujo respeito Estado ou profissão deva guardar segredo, né? Nós mesmos, advogados, somos obrigados, né, a guardar o sigilo das informações trazidas pelos nossos clientes. Existe um sigilo profissional, assim também para os jornalistas, médicos, fisioterapeutas, contadores, enfim. Existe o sigilo da profissão, né? 3. Acerca dos quais não possa responder sem desonra própria de seu cônjuge, companheiro ou parente em grau sucessivo. Tá? Então, aquilo que possa denigrir a sua imagem, a sua honra, a sua boa fama, você não é obrigado a falar. 4. Que coloquem em vida a periga, que coloquem em perigo a vida do depoente ou das famílias referidas no inciso 3º. Você não é obrigado a realizar um depoimento que possa
te colocar em uma situação de perigo de vida. Tranquilos? E parágrafo único, essa disposição não se aplica às ações de Estado e de família. Por quê, pessoal? Por que não vai caber? Porque é lá no direito de família que vai se questionar questões de honra do cônjuge, dos filhos. Não há que se falar em guarda de sigilo, porque são situações em que versa um interesse maior, que é o interesse da criança ou o interesse do Estado. E por esse motivo é obrigado que as partes, sim, relatem tudo o que efetivamente aconteceu para que o juiz possa dar uma decisão justa e acertada. Por exemplo, professor, ocorreu uma situação ali de abuso da criança, mas a mulher não quer falar por desonra do seu cônjuge. Meu querido, você é obrigado a falar. Você não pode se valer dessa premissa, tá? Porque nós estamos falando aí sobre os direitos do infante, tá? Muito bem. Da confissão. Então, o artigo 389 do Código de Processo Civil estabelece que ocorre a confissão quando a parte admite a verdade de um fato contrário ao seu interesse, ok? Então, a parte confessa, não, realmente admito que ocorreu isso dessa forma. Pronto. Lembrando que, inclusive, nas partes, no momento em que ocorre a confissão, não é nem necessário ocorrer a produção de provas, né? A confissão envolve 3 elementos. Primeiro, reconhecimento de um fato alegado pela parte contrária, né? A parte está concordando que de fato ocorreu aquilo daquela forma, daquele meio. 2, voluntariedade da parte que reconhece, ou seja, ela faz isso porque ela quer, ela não está sendo obrigada nem coagida a realizar isso. Até porque se ocorrer uma coação ou né, ela está sendo coagida a realizar esse determinado ato, isso poderá ser anulado futuramente, né? C. Prejuízo ao confidente decorrente de seu ato, ou seja, ele está confessando e ele sabe que em razão disso ele vai ter que arcar, né? Com uma indenização, com uma despesas, com uma cobrança, assim por diante. E aí eu também concordo com o professor Daniel Amorim, que fala que a confissão, na verdade, né, na realidade, é o resultado de outros meios de prova, como o depoimento pessoal e a prova documental. Então, muitas vezes, a parte ela vai confessar, por quê? Porque ela se viu num beco sem saída, né? O próprio depoimento, o depoimento da outra parte, ou as provas trazidas aos autos, comprova que aquilo de fato aconteceu. E muitas vezes, se ela realizar um depoimento ou ela não confessar aquilo, ela poderá, inclusive, ser condenada em litigância de má-fé. Então, por esse motivo, né, ela acaba confessando, concordando com aquilo dito pela parte contrária. Tranquilos? Tá? Isso é a confissão. E aí nós temos ainda, para que essa confissão seja considerada eficaz, alguns requisitos. Primeiro requisito: o confidente deve ter capacidade plena. Então, a pessoa que está confessando tem que ter capacidade. Tá? Não é admitido, por exemplo, a confissão de menores, de incapazes. Tudo bem? Olha lá, a confissão feita por um representante somente é eficaz nos limites em que este pode vincular o representado. Tá? B. Inexigibilidade de forma especial para a validade do ato jurídico, como, por exemplo, ocorre no casamento ou no falecimento. Ok? Que exige uma demonstração, né? Que existe as certidões. Não é obrigado. A parte ela pode confessar por escrito, ela pode confessar oral, ela pode anexar uma petição nos autos. Tá? Não existe uma forma, né, pré-estabelecida por lei. Para confessar é necessário uma escritura pública. Não. Ele pode confessar de qualquer forma, tá? Que terá validade jurídica. E C, disponibilidade do direito relacionado ao fato confessado, não se admitindo a confissão que fundamentam direitos indisponíveis. Então, primeiro, ele só pode confessar aquilo que é seu direito, né? Ele não pode confessar fatos de terceiros, de quartos, assim por diante. E outra, não pode ocorrer a confissão de direitos indisponíveis, né? Devendo ser necessária a produção de provas para certificação desses fatos, desses fundamentos trazidos dentro da petição.
Ok? Tranquilos? Continuando. Exibição de documentos ou coisa. Pessoal, o artigo 396 do Código de Processo Civil estabelece que o juiz pode ordenar que a parte exiba documento ou coisa que se encontre em seu poder. Pessoal, isso aqui é muito bacana, tá? É a possibilidade de você, em juízo, requerer que a parte contrária traga para o processo as informações ou documentos que estão no poder daquela pessoa. Por exemplo, professor, imaginem vocês que uma determinada empresa está cobrando o seu cliente sobre uma determinada dívida, mas o seu cliente não deve aquilo, não deve. Aquela dívida nunca existiu efetivamente. E ele quer o quê? Se ver livre dessa cobrança. E aí então você fala, olha, nós temos como sim, nós vamos entrar com uma ação de inexigibilidade, informando que essa dívida não existe, né? Que essa dívida não existe, que ela, na verdade, foi inventada ou que ela é fruto de uma falha de uma prestação de serviço e que por esse motivo nós vamos pedir, então, a ineficácia dessa cobrança perante a parte. Ok? Beleza? Beleza. E aí, só que é o seguinte, como que você vai provar que essa dívida não existe? Vamos imaginar que é a Oi cobrando para o seu cliente e cobrando ele de 5 faturas em aberto, mas ele nunca teve nenhum plano com a Oi. Então, o que você vai pedir? Você vai pedir em juízo para que a Oi apresente todos os contratos, áudios, enfim, todas as provas que comprovem efetivamente que houve uma contratação desses serviços. Você vai falar, excelência, requer que a Oi seja obrigada a exibir os documentos perante o processo, ok? Se ela trouxer os documentos, contrato assinado pelo meu cliente, áudios que comprovem que ele fez essa contratação de forma verbal, daí mudou a conversa, né? Agora, se ele não trouxer esses documentos, o que presume? O que o juiz vai presumir? Que não ocorreu essa contratação. Porque se tivesse acontecido, ele traria o documento aos autos, até porque ele está sendo obrigado a trazer, sob pena de multa. Nossa, professor, o juiz pode arbitrar multa? Pode. Essa multa se chama astreinte, que é uma multa diária. Ok? Tranquilos? Tá? Então, é admitido no ordenamento jurídico o pedido de exibição de documentos ou coisa para o processo. Tudo bem? Ah, professor, mas exibição de coisa, vamos imaginar um exemplo. Aconteceu com um cliente meu aqui do escritório. Ele tem uma loja de revenda de pneus de área agrícola. E aí existem várias, eu não sabia, na verdade, eu fui estudar sobre o caso dele, né? Existem várias especificidades de pneu no meio agrícola. Tá? Existem pneus para a linha de estoca, enleiramento e de estoca, né? Que é um trator chamado skid, que é um trator que é justamente para limpar áreas, né? Fazer limpeza. Então, como ele entra dentro da mata e vai realizando a limpeza de árvores, galhos e assim por diante, ele sempre encontra tocos, né? Tocos ali que pode furar o pneu. E existem os pneus utilizados na linha de agronegócio, que é um pneu mais leve. É um pneu que não precisa ter resistência, ele não precisa ter uma malha de ferro. Por quê? Porque ele não vai encontrar toco, ele não vai encontrar gravetos que possa furar o pneu. Geralmente são planícies, são áreas limpas já, né? Já destocadas, já enleiradas, né? E aí um certo senhor lá foi lá, comprou um pneu. Ah, professor, mas tem diferença? Tem. Um custa 3 mil reais, o outro custa 15 mil reais. Um pneu, olha só, 15 mil reais. Por quê? Porque ele tem toda uma estrutura de ferro, ele é bem resistente mesmo, para justamente ele não furar, tá? E aí, professor, e aí que o cara comprou um pneu de 3 mil reais, que é um pneu para usar em áreas abertas, em áreas que não tenham tocos, né, que não possam ser furados, né, a linha agrícola, e ele foi utilizar num trator de limpeza de mata, de estoca. O que aconteceu com o pneu?
estraçalhou o pneu. Estraçalhou, rasgou, furou. E aí o cara veio lá louco da vida, não, porque comprei um pneu de péssima qualidade, papapá, papapá, falou, eu quero outro pneu. Eu falei, não, onde você usou esse pneu? Não, eu estava fazendo limpeza lá da minha área. Falou, ó, tá aqui, ó, esses furos aqui no pneu é tudo de destoca, isso aqui não pode. Você não pode usar o pneu dessa forma. Porque não, ele não foi feito para isso, o produto é para isso, eu te expliquei, enfim. O que aconteceu? O cara entrou com um processo contra a empresa. O que nós fizemos? Nós apresentamos a defesa, informamos que foi mau uso do consumidor, né? Ele que utilizou o produto de forma indevida, né? A mesma coisa que eu comprar um celular que não é a prova da água e jogar ele dentro da piscina. E depois entrar contra a empresa pedindo um celular novo. Doutor, mas peraí, o celular não é a prova da água. O senhor jogou na piscina, você quer um celular novo? A responsabilidade não é minha, o produto não é a prova da água. Ok? A situação do pneu aqui é a mesma. O pneu ele não era para utilizar em área de destoque, em enleiramento. E aí o que eu pedi? Eu falei, excelência, requer que a parte exiba o pneu para que seja realizada a prova pericial. Entenderam? Eu vou pedir para que ele traga a coisa, para que ele traga o pneu para o juízo, para que nós possamos realizar a prova pericial devida sobre o feito. Tá? E aí aqui, uma última observação sobre a exibição de documentos, que ela pode ser realizada de duas formas. Pode ser uma ação autônoma, eu posso entrar com uma ação de exibição de documentos, ação de exibição de coisas, tá? Sem problema algum, tá? Inclusive coloquei um link de um site aqui que fala justamente sobre uma decisão do STJ autorizando a ação autônoma, ou eu posso fazer também um pedido dentro do próprio processo. Eu posso abrir um tópico dentro do processo explicando sobre exibição e, ao final, requerer, foi isso que eu fiz no caso, né? Eu fiz essa solicitação dentro da minha contestação. Caso eu quisesse, eu poderia também ter feito uma ação própria sobre o assunto. Pessoal, 1 minuto aqui. Vou encerrar com vocês neste momento e já mando o link da nossa continuação agora mesmo, tá bom? Até mais.